Olá, bora trabalhar um pouquinho mais. Essa é a nossa aula 23, estamos no módulo 3. E agora nós vamos falar sobre uma proposta, né? Para você já poder usar essa proposta, por exemplo, como hábito de exercício que emagrece, que é o chamado exercise snacks, né? Muitas vezes, tá? Como é que a gente vai trazer isso aí? Lanchinho de exercício, um lanche de exercício, belisca, né? Quando a gente pensa em dieta, por exemplo, o pessoal fala que um dos problemas, às vezes, de ganhar peso é que a pessoa fica beliscando, né? Fazendo um lanchinho, beliscando, aquela coisa. Então, aqui a ideia, basicamente, é como se fosse um lanchinho de exercício, um pedacinho de exercício, tá? Então, duas coisas que a gente vem falando aqui. Muitas vezes é que as pessoas justificam que não tem tempo de colocar o exercício na sua rotina. Por outro lado, as pessoas gastam muito tempo no ambiente de trabalho, né? Então, esse é um fato. Então, as pessoas não têm tempo para fazer exercício. Tem três coisas para pensar. As pessoas não têm tempo para fazer exercício. Por isso, até porque gastam muito tempo no seu trabalho. E uma outra ideia que a gente pode pensar aqui é que geralmente a gente está falando que uma das maneiras de aumentar a sua capacidade de fazer exercício, ou seja, de transformar as coisas, transformar a prática de exercício em uma coisa mais fácil de fazer e, portanto, de ser incorporada como hábito, é reduzir os comportamentos. Então, esse exercise snacks aí são justamente a ideia de microexercícios, né? E que você faz no ambiente de trabalho com pouco tempo. Ou seja, junta as três coisas, né? Você tem pouco tempo, você vai fazer exercício por pouco tempo, vai fazer o exercício de forma reduzida, né? E no próprio local de trabalho, por exemplo, ele pode ser feito, essa é a ideia. Então, vamos entender um pouquinho melhor. Aqui é só esse trabalho, tá? Para você ter uma referência, mas tem vários, mas é uma coisa, conta um pouquinho a história, né? O Exercise Next em condicionamento físico em populações sedentárias. Então, esse trabalho, é um trabalho até do ano de 2025, ele explica um pouquinho o que é esse Exercise Next, conta a ideia, então vamos entender um pouco sobre isso. Então, foi uma proposta originalmente feita em 2007, mas que começou a ser investigada mais seriamente em 2014, né? E aí eles fornecem dois tipos de exercícios, duas propostas de exercício como poderiam ser Exercise Next, né? Aqueles exercícios, a gente fala com pausa vigoroso, então são aquelas coisas dar um tiro, um estímulo, por exemplo, subir um lance de escada. Tá? Então, você vê que são exercícios máximos, né, próximo do máximo, 70% da sua capacidade cardíaca, 90%. Ou seja, esforço que você vai se tornar, vai classificar como muito difícil, né? Escala de PSE, escala de percepção subjetiva. Quer dizer, como vocês classificam o exercício? Por exemplo, subir escada, tiro de corrida, dar um pique, né, dar pulos. Então, esses exercise snacks podem ser compostos ou por esse tipo de exercício. Então, fiquei meia hora sentado, então tem aqui na minha casa tem isso, né? Tem mais de um andar, então tem um lance ali que tem 19 degraus. Então eu vou fazer durante 1, 2 minutos, vou subir esses 19 degraus, né? Como forma de exercício. Depois eu volto para trabalhar de novo. Ou então, uma outra forma é fazer um exercício também de curta duração intermitente, depois volto, mas mais moderado. Por exemplo, fazer exercício resistência treino, né? Algum exercício de musculação. Então aqui tem pezinho em cada, eu vou lá, faço uns exercícios para o braço, levanto, né, os ombros, o bíceps, o tríceps. E normalmente, nesse caso aí, seria um exercício de treinamento de força ou pelo menos 10 minutos, 2 vezes ao dia, tá? Para fortalecimento muscular. Ou seja, esse exercise next, quando ele foi proposto justamente pensando que as pessoas não têm tempo para fazer exercício, as pessoas passam, por exemplo, às vezes muito tempo sentadas, né? Precisando de equipamento e tal. E aí o cara falou assim, e se a gente fizer, em vez de fazer uma coisa contínua como exercício, 1 hora, a gente fizer mordidinhas, né? 5 minutinhos, 10 minutinhos. E aí, hoje em dia, tem dois grupos de exercícios que o pessoal classifica como exercise nets. São esses tiros intermitentes, as corridas, subir escada, saltar, pular corda, fazer push, né? Qualquer coisa ali com menos de 1 minuto, mas que é bem intensa. Ou qualquer coisa que ainda também é intermitente, né? Pausado, você faz séries, mas um pouco mais moderado. Como, por exemplo, lá fazer alguns movimentos com pezinho, né? Fazer exercícios de fortalecimento muscular com o próprio corpo. Então, por exemplo, eu agachar sem peso, eu apoiar meus braços na cadeira e fazer esses patríceps. Eu vou mostrar aqui para vocês daqui a pouco, numa outra aula, exemplos de exercícios, né, que o pessoal faz em casa, no escritório e tal, que poderia classificar como exercise next também, né, esse bichinho. Então, esses dois tipos aí. E aí, por que é a vantagem de fazer isso? O que a ciência fala? Para aí,
mas eu não faço exercício entre outras coisas, né? Porque é chato, demorado. Aí, inclusive, você falou naquela aula anterior, na aula 22, que eu poderia tentar transformar o exercício numa coisa mais simpática, mais agradável. Daí a discussão da questão afetiva do exercício. Mas será que fazer, às vezes, 1 minuto de atividade, ou poucos minutos, tem efeito? Tem. Então, olha o que a ciência fala. Em vez de você ficar, por exemplo, 9 horas sentado, 8 horas, quer dizer, não de uma vez, né, mas picado, 5, 6 horas, 7, 8 sentado, a cada, por exemplo, 15, 20 minutos, você pode dar um break, se levantar, né, e fazer isso, subir 1, 2 vezes ali o lance de escada. Então, fazer 1 minuto de atividade, né, 2 vezes esse 1 minuto de atividade, 2 séries e tal, que você já vai ter benefício. Tá? Então, aí, a proposta é, em vez de ficar totalmente sedentário, eu não tenho tempo agora para ir numa academia, não tenho tempo para parar agora para fazer 1 hora de exercício, então você vai fazer picadinho, esse exercise snack. Né? E isso vai ser bom para o seu coração, seu condicionamento cardiovascular, vai ajudar a baixar a sua glicose sanguínea, a gordura do seu sangue, o risco de diabetes por causa da resistência à insulina vai diminuir, né? E vai te ajudar a aumentar a força e o tamanho da sua massa muscular. Ou seja, por incrível que pareça, é óbvio que se você pensar assim, o que vai melhorar mais a minha capacidade cardiovascular? Fazer 1 hora no transporte ou fazer esse picadinho aí a cada 15, 20 minutos, meia hora, a cada meia hora que seja? É claro que é o contínuo, porque aí a dose total, o trabalho total que foi feito é maior em 1 hora. Mas o incrível é que esse picadinho aí, esses snacks, ele já ajuda a melhorar a sua saúde. Né? Então, por exemplo, por quê? Porque ele aumenta o gasto do metabolismo energético, isso já faz baixar a glicemia, as gorduras que nem eu falei ali, aumenta o consumo de oxigênio, então sua capacidade de fazer exercícios em maior intensidade aumenta, porque sua capacidade de consumo de oxigênio aumenta, a sua capacidade de produzir força, saltos, potência aumenta, a sua força máxima aumenta, mesmo fazendo curtinho. E aqui tem os mecanismos, tá? Que não interessam muito para a gente na fisiologia, mas são a explicação, inclusive já tem a explicação por meio das quais os mecanismos que a fisiologia se adapta a esse exercise snacks. E basicamente todos eles são aqui: captação de glicose pelo músculo, diminuição de LDL, VLDL, aumento da síntese de proteína, quer dizer, do crescimento do seu músculo, e por aí vai, tá? Mas o importante é que parece bom demais para ser verdade, e é bom mesmo, você faz curtinho, melhor. Olha que interessante, aqui ele está comparando diferentes tipos de exercício, ó. Aeróbio, então, às vezes você vai fazer de 30 a 60 minutos contínuo, tá? É um exercício específico que geralmente vai precisar de equipamento, então uma quadra, uma esteira, uma bike estacionária, um remergômetro, um transporte, né? Ou uma piscina se for natação. Olha aqui no caso da musculação. Você vai fazer muitas vezes 1 hora, 40 minutos, né? Claro que picado, né? Você faz exercício lá alguns segundos, para 1 minuto, 1 minuto e meio, volta a fazer as séries. Mas assim, precisa de equipamento, local específico, né? Não é qualquer lugar que vai ter uma academia montada para você. Precisa de barra, precisa de anilha, precisa de kettlebell, né? Vários tipos de equipamento. Vou fazer aquele HIIT, né? Que é treinamento intervalado de alta intensidade. Também muitas vezes você vai precisar de ele fala aqui, né? Um tatame para yoga, elásticos, né? Vai precisar de equipamento. Agora, olha o exercise next aqui. Muito curtinho, por exemplo, menos de 1 minuto. E você não precisa de um local específico, não precisa de equipamento. Né? Então vamos supor lá, eu falei que tem 2 tipos de exercise next. Ou você faz os de fortalecimento, onde você, por exemplo, faz lá séries de musculação ou faz exercícios de força um pouquinho mais prolongados para a resistência do músculo, para o músculo demorar mais para cansar. Ou você faz aqueles tipo intermitente, como subir escada, saltar, pedalar muito rápido numa bicicleta por 1 minuto e parar, né? Que eu falei aqui. Bom, é claro que na bicicleta aqui já quebra um pouco, exemplo, precisa de equipamento, mas se você subir escada, se você dar uma corridinha de 50 metros e voltar algumas vezes, tudo esse exercício net e gasta menos de 1 minuto e não precisa de equipamento, tá? E aí, aqui esse desenho aqui nada mais é que a descrição desse mecanismo fisiológico aqui. E aqui, para quem fala, mas isso aí que você está inventando, né? Falei que não, olha aqui, trabalhos publicados que mostram esses efeitos aqui ocorrendo, tá bom? E aqui um exemplinho, né? O músculo captando mais glicose. Mas não entendo o que significa isso. Significa que você não vai ficar diabético, porque o açúcar não vai ficar no sangue e vai para a tua musculatura. O teu músculo ficando mais forte. Qual a importância disso?
você vai ter um metabolismo basal mais alto, se tiver uma massa muscular mais, né? Isso ajuda, por exemplo, a você controlar o teu peso. Ó, a sua circulação, a parte vascular vai ser melhor, você vai ter um melhor controle da pressão, vai ter uma capacidade de fazer esforços sustentados, tá? Vai reduzir o lipídio. Então, tudo aquilo que estava lá está aqui no desenho. Então, em resumo, como a maioria das pessoas não consegue atingir as recomendações mínimas para o exercício, lembra lá quando nós falamos na aula 15 sobre por onde eu começo a me exercitar, eu falei que existiam recomendações mínimas. 150 minutos de exercício moderado, né? Aeróbio contínuo moderado, ou 75 minutos de exercício aeróbio mais intenso, e além disso também exercício de força, fora que também se recomenda, né? Fazer um pouco de flexibilidade, etc. Aí, mas pô, eu não tenho tempo para atingir essas recomendações. Então eu tenho uma proposta alternativa, que são esses exercícios curtinhos que alguém chamou de snacks, né? Que seriam os lanchinhos de exercício, né? Porçõezinhas de exercício. Eu vou lá e faço porçõezinhas de exercício. Entre essas porçõezinhas, o que se recomenda, depois vai estar mais explicadinho no próximo aula, mas de modo geral, a cada meia hora, por exemplo, que você está sentado, você vai lá, faz um minuto e pouquinho dessas atividades, né? Faz um agachamentinho, eu me alongo, subo uma escada, ando rápido ali, alguns metros e volto. Só de fazer isso você já tem melhorias, né? Então a estratégia desse Exercise Next surgiu como uma forma de contemplar as pessoas que se encontram nessa situação. Qual situação? A situação que eles não conseguem atingir as recomendações mínimas de exercício. Então, além disso, vai ajudar o fato que elas não têm tempo, vai ajudar o fato que elas não precisam de equipamentos específicos, locais específicos, etc. Pode fazer em qualquer lugar, no serviço, no emprego, na casa, ou se o emprego também for em casa, home office, em casa, e aí por aí vai. Tá ok? Mesmo não se traduzindo em benefício de saúde como os modelos tradicionais de treinamento, que é aquelas de fazer musculação 40 minutos, fazer o aeróbio mais de uma hora, né? Que faz você gastar uma certa quantidade de calorias, etc. Esse exercício, né, apresenta benefícios físicos e mentais inquestionáveis. E outra coisa, gente, olha só. Aqui no nosso... Se a gente falar para pensar, peraí, Frank, mas o que você está dizendo? Eu estou dizendo que eu quero que você, nesse curso, desenvolva hábitos, aprenda sobre hábitos, exercícios que vão te levar a emagrecimento. Então, no futuro, eu quero que esse hábito se traduza em você treinar pelo menos uma hora por dia, 40 minutos em aeróbio, fazer musculação, alongar, etc. Mas, por outro lado, a gente está dizendo assim, ó, não se deve ter uma mentalidade de 880. Então, quando a gente viu naquela ideia do FOG, que uma das formas de facilitar o hábito é transformar ele em micro. Então, o que a gente está fazendo aqui através do Exercise Snacks, né? Então, onde o Exercise Snacks se encaixa nessa proposta toda? O Exercise Snacks é uma forma micro de fazer exercício, né? Então, o Fogg falava lá das 2 flexões em vez de 40, é um tipo de Exercise Snacks. Você pode, por exemplo, parar, até já dei o exemplo que eu faço, às vezes quando eu estou ali um certo tempo começa a me dar sono, eu vou lá e faço algumas flexões de braço. É um Exercise Snacks. Entendeu? Então, a quantidade de opções é muito grande que você pode fazer. Alongar. De modo geral, você pode fazer alguma coisa aeróbica, alongar, fortalecimento, tudo coisinha de 1 minuto. Tá? Então, além de ser uma proposta, ou seja, o Exercise Next, quando ele foi proposto, não tinha nada a ver com implementação de hábito, não tinha nada a ver com micro hábito do fórum, tá? Mas ele se encaixa perfeitamente, porque a proposta dele é assim, poxa, as pessoas não estão atingindo a recomendação, então elas fazem vamos fazer um pouquinho pelo menos. E aí acabou se encaixando perfeitamente na ideia que eu posso começar por esse pouquinho, já vou tendo benefício, já vou tendo estímulos que vai melhorar a minha fisiologia, porque quem está com alteração de peso, quem não está no peso corporal certo, já tem problemas com glicemia, tem problemas com colesterol, tem problemas com pressão. Então, o Exercise Next já vai ajudar nesse âmbito fisiológico e também ele é, na prática, um micro hábito. Uma forma de começar a se exercitar com tempos micro, né? Com volumes, quantidades micro, etc. Então, você já pode usar isso para ir se adaptando, para começar as rotinas. Então, a partir de agora, você vai ter uma rotina aqui. Pelo menos no teu trabalho, a cada meia hora você vai se levantar e vai fazer uma coisa dessa. Ou seja, você já está colocando, se não, vamos dizer assim, exercícios de forma tradicional na sua vida, mas você já está colocando uma coisa que significa um estilo de vida saudável. Você já está fazendo um movimento. Aí daqui a pouco você vai ter o tempo formal do exercício, você já está
de uma forma mais tradicional, e ainda vai ter a opção do Exercise Next quando naqueles momentos que você está sem tempo, está corrido ou está no trabalho, longe dos locais que você possa fazer exercício de maneira mais tradicional. Ok? Então é isso. Até a próxima aula. Um abraço. Tchau, tchau.